Olá, uma boa tarde para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa Nilda e Você. Hoje é dia 18 de janeiro, hoje é uma sexta-feira. Quando chega sexta-feira, tem uma galera que fica tão animada, porque, né, sexta-feira, dia de ir pro barzinho, dia de prosear, dia de namorar. Olha que coisa boa. Então, para você aí que vai curtir a sua sexta-feira, que você seja muito feliz. E muito obrigada a você que está ligado aí na Rádio Futura FM, da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, essa região belíssima, essa cidade igualmente bela. Se você não conhece, venha conhecer. Será muito bem recebido por todos nós e eu tenho certeza você vai se apaixonar. E fica aí a dica, como é que você está usando a sua água. Imagino que com responsabilidade, porque se você souber usar, não vai faltar nunca. E a outra dica nossa é protetor solar. Já passou o seu hoje? Se passou, daqui a pouquinho está na hora de retocar, tá bom? Esquece essa dica não, porque vai evitar o câncer de pele. E além do rosto, olha, tem que passar na orelha, na mão, no braço, para não pegar manchinha. A semana que vem nós vamos ter uma médica aqui, uma dermatologista, e ela vai conversar conosco sobre isso. Temos o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. Bom, a minha garota do tempo deu uma saidinha, daqui a pouco ela está de volta. E eu vou dar boa tarde aqui para o Matheus Souza. Matheus, boa tarde, tudo bem, Matheus? Boa tarde, Nilda, boa tarde à convidada e aos ouvintes. Tá tudo bem, senhor, graças a Deus. E a chuvinha chegou mais cedo ontem, Matheus? Chegou, né? Gostoso, né? Chegou à tarde, mas à noite ela não veio conforme o esperado. Hoje tem alguma previsão? Chegar, né? Tem que ver aqui, Nilda. Vamos ver se a Renata não chegar a tempo. Você mas fala. Ela disse que vai chegar. A sensação térmica está muito hoje, né? Sim, Nilda, tá muito calor. Gente, olha, eu tô com tanta saudade do frio. Será que você tá também? Ai, saudadinha. Até porque no frio a gente fica mais chique, né? Mais chique, mais elegante. Eu amo o frio. Eu também prefiro o frio também. Matheus, então muito obrigada, viu, querido? Se você descobrir que dia, o que a gente comemora hoje... Eu vi aqui, Nilda. Você viu? O que é? Dia do esteticista. Aí! Um beijo com muito carinho a todos esses profissionais que se dedicam, né, a cuidar assim da nossa pele para deixar a gente mais bonita, mais saudável. E você sabe, você gostando da sua aparência, já é meio caminho andado para o seu bem-estar. Claro que o físico, aliado ao espiritual, dá um casamento perfeito. E por falar em casamento, por falar em relacionamento, hoje eu vou conversar aqui, eu vou ver se eu falo direitinho. Ela é psicóloga e terapeuta de casal e família, Raquel Tolentino. E, claro, relacionamento, acabei de dizer. Raquel, seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Nilda. Boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo a rádio. Realmente, Itajubá é uma cidade maravilhosa, é a minha paixão, né? Se Deus quiser, eu ainda volto para cá. Ô, Raquel, vamos conhecer um pouquinho você, que afinal de contas nós vamos falar de relacionamento, isso. Nós vamos entrar um pouquinho na vida íntima de cada um aí de vocês, então é bom vocês saberem quem é essa que está falando com tanta propriedade. Então, fala um pouquinho para nós. É assim, a minha família, né, eu sou de Pedralva,
E eu casei com um super mega veterinário. Nossa, quero conhecer. Não, ele fica escondido, guardadinho. E ele é de São Gonçalo do Sapucaí. Então, nós já temos mais de 20 anos de relacionamento. Então, eu me casei, inclusive, aqui, na Igreja Matriz. Opa. E fomos para lá. E eu trabalhei muito tempo em Conceição das Pedras, São José do Alegre, Pedralva. Trabalhei até por volta de 2006. E aí, assim, de tanto trabalhar, né? E a gente tem que aprender com a vida mesmo. Eu tive uma parada brusca, que eu tive uma leucemia. Aí eu parei, fui embora para Belo Horizonte, fiquei mais uns 2, 3 anos trabalhando, né? Fazendo tratamento lá. E depois que eu voltei para São Gonçalo, eu não tinha condições físicas de trabalhar, porque eu fiquei muito tempo acamada, né? Então, eu não conseguia, por exemplo, sentar numa cadeira. Então, era impossível. E aí, meu marido falou, mas e aí, o que você vai fazer agora? Eu falei, não, aos poucos eu volto. E realmente, eu retomei no ano seguinte, assim, depois de 4, 6 meses, eu fiquei com uma cliente só durante um ano, para eu tentar ter essa postura de volta mesmo, física, porque eu não conseguia. E aí, assim, graças a Deus eu tive sucesso, mas assim, ela saía da sala, eu tinha que deitar, né? Porque eu não aguentava, 1 hora, 50 minutos assim, era muito para mim. Nossa, né? Raquel. É uma coisa, sabe assim, eu não conseguia, para você ter ideia, eu não conseguia abrir uma garrafa de Coca-Cola. Né? Porque assim, as químios acabaram com a minha mão, com a minha força. Então, eu não tinha estrutura física mesmo. Menina, você é uma sobrevivente. Sou super sobrevivente. Aí eu fiquei 1 ano com essa cliente e eu fui fazer terapia de casal de família em São Paulo, né? E aí eu me formei dali 3, 4 anos, continuei trabalhando, cheguei a clinicar também em São Gonçalo todos esses anos, passei pela prefeitura de São Gonçalo e assim, na verdade, eu já estava na fila da adoção também. Então, 2015 chegou o meu bebezão, que amanhã ele vai fazer 4 anos, o João Pedro. Né? Ele é a nossa vida e tudo mais. 4 aninhos? 4 aninhos. Então, assim, né, eu só tenho a agradecer a vida mesmo, né? Nossa. A coisa que eu mais queria era ser mãe. Deus me privilegiou disso. E aí eu comecei, né? Peguei minha carreira de volta, tô aí trabalhando. Graças a Deus. Você formou psicologia? Isso, minha primeira formação é em psicologia, a segunda que eu fiz foi na terapia de família e de casal. Eu comecei a receber muitos pacientes da bariátrica, né? De 6, 4 anos atrás. Como não tinha alguém específico para isso, nem eu comecei a receber os pacientes no meu consultório. E aí eu comecei a atender essa galera que queria emagrecer e isso foi me chamando a atenção. Por que os pacientes faziam a bariátrica e voltavam a engordar? Tinha o reganho de peso. Isso me chamou a atenção, enfim. Quando foi 2018, 17, eu fui para Belo Horizonte e eu fiz um curso de hipnose no emagrecimento. E aí eu trouxe também isso para os pacientes, né? E comecei a trabalhar com emagrecimento hoje e trabalho com a hipnoterapia cognitiva. Então, na verdade, assim, eu tenho 3 programas, né? Que é o Desafio 30 Dias Online, que é só pelo celular, que é do emagrecimento. A autoestima, que eu tirei agora, faz 1 mês também, para trabalhar a autoestima das pessoas. E agora nós estamos programando um outro produto que se chama Encontro com o Amor, que é para trabalhar os casais. Como é que chama seu marido? Eu sei que você quer. Francisco, Chico Veterinário. O Chico Veterinário, lá de São Gonçalo do Sapucaí. Isso. Você falou nele assim com tanto carinho. Eu amo ele. Ele não acredita, mas eu amo ele. E olha que eu estou sendo testemunha aqui. Porque você falou nele com muito carinho e um relacionamento que dura 20 anos, com todo esse carinho. Eu vi em você também admiração por ele. Exatamente. Como esse sentimento de admiração é importante, né? Exatamente, porque assim, o Chico me deu muito trabalho. Ele vai me matar por falar isso, mas por que me te deu trabalho? Achei que fosse você que tinha trabalho. Ele não queria ficar comigo, acho que ele queria todo mundo, menos eu. E eu fui muito insistente, né? Muito insistente. Lógico que ele gostava, tô brincando, mas assim, eu fui muito insistente. Então, chegou um certo dia, como é a vida, né? Olha a história. Eu fui para Iruoca
falecimento de uma mãe de uma amiga minha, ela tinha acabado de perder o pai com câncer e a mãe em seguida. Eu acho que isso mexeu muito comigo. E na volta eu falei para ele, já eram 12 anos de namoro, eu falei, ó, é o seguinte, ou você casa ou eu tô fora. Só que eu falei, nossa, eu falei, agora eu vou ter que cair fora, porque ele não vai querer casar. E aí ele topou casar. Opa! Tá vendo? E aí, né, casamos e tudo mais. Então, assim, principalmente, Nilda, eu vejo assim, nessa questão da leucemia, quantos pacientes lá no hospital em Belo Horizonte, os maridos abandonavam as esposas, as namoradas. E ele, assim, ele sempre foi companheiro, sempre foi parceiro, e até hoje nós somos. Então, ele sempre esteve do meu lado, como eu do lado dele, né? Ô, Raquel, essa não é a primeira vez que eu ouço uma história dizendo que quando o marido, ou namorado, ou companheiro descobre uma doença na esposa, ele foge, não por desamor, mas ele foge porque ele acha que não vai ter capacidade de ajudar a pessoa amada. Como é que você explica isso? Então, eu não sei. Eu acho que, assim, um relacionamento, ele tem que ter uma base, como você falou hoje aí, né? E aí, o que acontece? Se você não tem uma base boa, quando surge uma perda, qualquer situação que balança a relação, você vai sair fora. Então, é diferente. A gente tinha uma base, a gente tinha uma estrutura que poderia não ter tido, entendeu? Só que a gente tinha, ó, pra você ter uma ideia, no nosso segundo ano de casamento, eu descobri que eu estava com leucemia. 2 anos de casamento. Nossa. Então, foi tudo muito rápido, né? E a gente estava preparando para engravidar, aí veio uma doença. Então, assim, quando você não tem uma estrutura e qualquer coisa acontece, isso daí, sabe, a família abre mão. É igual assim, vamos pensar nesse caso do câncer. A pessoa, ela morre, ela chega ao falecimento. O marido sai de casa, os filhos, cada um vai para um lado, desestrutura todo mundo. Então, já quem aguentava aquela estrutura era aquele ser que morreu, aquele que faleceu. Geralmente é assim que acontece. Né? Tem um livro muito bonito do Drauzio Varela que fala Por um Fio. Ele fala muito disso, que quando a pessoa morre, desestrutura todas as outras. E ele conta todas as situações de câncer, problemas cardíacos dentro do hospital nesse livro. É muito importante. Quem puder ler, sabe, vai até entender um pouco mais do que eu estou dizendo. Mas eu acho que assim, tem que ter estrutura, senão a gente não dá conta. Ô, Raquel, e você teve bastante estrutura quando o médico te deu a notícia? Ou você... Nenhuma, né? Nenhuma, porque eu estava bem acima do peso, feliz, alegre, eu ia engravidar, com um marido maravilhoso. Como diz você, na sexta-feira era dia de sair, divertir, tomar cerveja, namorar. E aí, de repente, começou a aparecer os leucócitos muito altos, hemograma totalmente desregulado, e falou para mim, você tem leucemia. Eu falei, não, você deve estar enganado, porque não pode eu, uma pessoa com saúde assim, né? E, na verdade, assim, Deus me privilegiou tanto que eu tive uma leucemia de criança. Não era de adulto, né? E para quem sabe aí que está nos ouvindo, ela é LLA do tipo T. Então, uma leucemia aguda. Então, é agudo, teve ali naquele momento. Então, eu tive muita sorte de descobrir mais cedo, porque eu não tive sangramento, eu não tive hematomas, eu não fiquei roxa. Entendeu? Exame de rotina? De rotina. Porque eu não conseguia engravidar, então eu estava fazendo hemograma. Só que um hemograma de junho para setembro acusou. Aí deu os leucócitos lá em cima, entendeu? Super infecção. E aí nós corremos, né? Então, assim, na primeira bateria de quimioterapia, eu já tive não é reversão, mas tem um outro nome lá, que regrediu, na verdade, o câncer. Que beleza, sabe? Hein? Nossa, graças a Deus. Nossa, tão bom você estar aqui dando um depoimento, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá de lá. Exatamente, né? Que é a psicóloga que vem dar uma entrevista e a vida dela é ótima, linda e maravilhosa, né? Menina. Mas é assim mesmo. Olha só. A Nan Reis está por aqui, está dizendo que a doutora Raquel é show. Oh, delícia. Obrigada. Vamos tocar uma música. Daqui a pouco, gente, eu vou colocar um vídeo para vocês ouvirem sobre paixão. Ai, coisa mais arrebatadora que a paixão. Então, daqui a pouquinho a gente tem novidade para você.
Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilda e Você, que tem um apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. Nós estamos aqui hoje conversando com a psicóloga e terapeuta de casal e família, Raquel Tolentino. As pessoas se emocionaram de ouvir a história de vida dela. Realmente é uma lição para todos nós e também uma esperança para quem estiver atravessando alguma fase difícil da vida, para ver que sempre vale a pena ter fé. Milagres, né, também acontece. E a nossa ouvinte, cadê ela aqui? Almerinda Luciana, boa tarde, ótimo programa. Qual é o livro que a doutora Raquel citou, do doutor Drauzio Varela? Varela, Por um Fio. Por um Fio. Isso. Ok. Vamos mandar um abraço aqui também, olha, para o vereador Zé Maria, está por aqui, Neuza Aquino está por aqui, Gilza Moura está por aqui. Gilza Moura é uma grande educadora que nós temos aqui. A Ruth Monte, ela está achando assim muito legal você estar aqui comigo. Que ótimo, obrigada. Que gracinha. Bom, gente, nada é por acaso. Hoje eu recebi um vídeo onde se fala muito sobre a paixão. Então, vamos conhecer um pouquinho o que a mensagem diz para nós e depois a Raquel vai esmiuçar para a gente. Tanto no estado da paixão, nós vivemos um processo obsessivo de largo alcance, porque não é um processo de obsessão simples, é um processo de fascinação. Na paixão, nós acreditamos ver a realidade, quando na verdade nós só vemos a nós mesmos projetados no outro. No estado da paixão, nós estamos enamorados do espelho que o outro representa. Enamoramos-nos da nossa própria imagem ali manifesta. Porque vemos no outro aquilo que nos falta, então nos alegramos de encontrar preenchimento para os nossos vazios. E não em trocar verdadeiramente com outro inteiro, algo que possa ser substancial. Amamos estar amando, amamos estar amados, amamos não estar só, amamos ter alguém para partilhar e para trocar. E nesse estado de encantamento que a paixão representa, nós fazemos vistas grossas. Vistas grossas para o evidente, vistas grossas para o real, vistas grossas para o outro como outro, e vemos apenas aquilo que nós queremos ver. Mas Deus, junto da obsessão, criou a reunião mediúnica mais fenomenal que existe na face da Terra, que se chama casamento. Não tem reunião desobsessiva de maior largo alcance do que o casamento. Porque a fascinação passa da noite para o dia e é uma beleza. Porque no relacionar-se, no conviver, no partilhar a casa, a cama, o convívio, as contas, nós começamos então a ver que o outro não é só aquela beleza, aquela completude das nossas faltas, não é somente a realização dos nossos sonhos, mas é também um ser inteiro, com as suas próprias faltas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas incompletudes interiores. E o que é mais bonito? É aí que o amor pode acontecer. Porque o amor não se sustenta em fantasias. O amor não se constrói sobre uma base de ilusão. O amor só se constrói sobre o real. E só é possível amar verdadeiramente quando se reconhece a luz e a sombra que há no outro e na relação. Quando amamos apenas a luz, estamos apaixonados. Quando reconhecemos a sombra e valorizamos mais a luz, estamos amando. Porque o amor é este sentimento que valoriza no outro o que já está cheio, ao invés de criticar o que está vazio. Que estimula aquilo que já pode ser, ao invés de exigir aquilo que ainda não alcança. O amor é aquele movimento que fortalece no outro o senso de valor, de dignidade pessoal, que fortalece em si mesmo este mesmo movimento, esta mesma conexão, e estabelece uma ponte entre potencialidades, para que na complementaridade ambos se ajudem dentro de um projeto comum a se fortalecer para vencerem a si mesmos como indivíduos e a vencerem juntos como casal, como família, como coletividade.
E aí, querida, o que nós vamos falar aí sobre essa fascinação, sobre esse encantamento que acontece, mas não é normal no primeiro momento acontecer isso? Então, isso que eu ia dizer, que assim, quando a gente se encontra, né, num primeiro relacionamento, hoje, lembrando que a gente não pode dizer sempre que vai ser entre o homem e uma mulher, né? Hoje Nós temos não. todos os casais, enfim. Então, eu vou chamar de casal e vocês se enquadram onde vocês se acharem, Quiserem. né, melhores aí. Então, quando a gente se encontra, a gente tem uma pretensão de que dê certo. Esse namoramento é aquilo que você falou, o encantamento, é o coração que dispara, os olhos que Nossa. brilham, né, uma Sorriso sudorese, abre. tá rindo Bom à toa, né? demais. Viu o passarinho verde, enfim. Isso tudo é uma paixão. Para a gente pensar que isso vai virar o amor, ele vai ter que ter um tempo maior, né, de sobrevivência, vamos dizer assim. Outro dia eu escutei um padre, ele é meu amigo, ele me contou o seguinte, que teve um casal jovem, né, eles já namoravam uns 7 anos, resolveram casar. E que com 2 meses de namoro, eles foram atrás dele e falou que não queria mais estar junto. E aí ele falou assim, mas o que vocês imaginaram que era o casamento? Aí ele falou, a gente achou que ia ser uma coisa mais legal, não falou a palavra certa, assim, o que, por exemplo, um companheirismo, ia ter mais distração, não Sim, falou. entendi. E aí realmente romperam. Então, na verdade, o que é um casamento? São todos os compromissos que a gente tem no dia a dia, só que um pouco além, né? Principalmente para as mulheres. A gente sabe que, de repente, você já vai casar com um filho, de repente você vai ter... Quem vai organizar a sua casa é você, não é mais a sua mãe, né? Então, eu acho que o que falta hoje na juventude é essa maturidade, essa responsabilidade. Teve uma pessoa que eu ouvi uma vez que disse o seguinte, a madrinha de casamento falou para ela, olha, eu vou te dar panelas, né? O que tá precisando? Aí ela falou, não, panela eu não quero. Ela falou, mas por que? Você não ganhou ainda. Ela falou, não, mas eu não vou comer na minha casa. Como assim não vai comer na sua casa? Ela falou, não, eu vou continuar comendo na minha mãe e ele vai continuar comendo na mãe dele. Aí ela falou assim, então, mas quando você tiver um bebezinho, talvez, pelo menos uma panelinha você vai precisar. Então, eu tô dizendo isso porque, assim, olha a imaturidade dela. Na casa dela não se precisa de panelas, nem que ela almoçasse no self-service. Mas você tá vendo? Então, assim, eu caso, mas eu continuo sendo filha, né? Continuo morando com os meus pais. Não quer compromisso. Não quer compromisso, né? Então, assim, eu acho que isso dificulta muito hoje em dia. Então, você acha que o casal de hoje, eles estão se casando, os casais estão se casando mais desse quadro, assim, de encantamento, de frenesi, fascinação, né, que fala, né? É aquele frenesi gostoso. Sabe por quê? O importante hoje é a festa que eu vou propor para os meus convidados, não o casamento em si. Depois a gente pensa, vamos ver quem é a banda, quem a gente vai chamar, aí tem que chamar né, os convidados do pai com a mãe, mas vocês estão tirando o convite dos meus amigos. Então, depois que passa isso tudo, você fala, nossa, eu tô casada, é isso. E aí não é mais aquilo que você pensou. Então, eu falo muito isso para os meus parentes e clientes. Preste atenção no seu casamento, não na festa que você vai oferecer. Porque festa passa. Tanto é que tem casais, Nilda, que separaram, mas ainda estão pagando a festa do casamento. Verdade, eu conheço Tá? também. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que dificulta hoje em dia é a questão também das redes sociais, né? As pessoas têm muitas traições através da rede. E como? Eu recebo muitas clientes que pegaram sem querer o celular do marido, pegaram por querer. O marido não larga do celular, de repente larga, vai lá e olha. E assim, são coisas de chocar mesmo. Né? Então, eu acho que não tem esse respeito, não tem esse comprometimento, o casamento não tem companheirismo. E vou te falar, o homem nega, mas nega e nega até não poder mais. E aí gera um sofrimento muito grande, né? É muito ruim. Aí, mas nossa, até perdi aqui, Raquel. Conta uma coisa primeiro. A paixão também tem data de validade, né? Tem, exatamente, ela passa, né? Esse desencantamento ela vai passar também, né? É o que eu disse, ou o amor ele vai prevalecer, ou já acabou mesmo, cada um vai tomar um rumo da sua vida, né? Porque a paixão é um compromisso, mas é um compromisso diferente. Eu diria assim, ele não tem tanta responsabilidade. Você sai, você namora, né? Se diverte, as relações sexuais são muito mais intensas,
né? Não que no casamento, é lógico que tem pessoas que conseguem manter isso. Mas, assim, é totalmente diferente do amor, né? A paixão não é aquilo que fala, que é um fogo que corrói, consome, apaga e acabou, né? É muito rápido. E também tem aquele ditado que para você conhecer o outro, tem que comer um saco de sal, né? Com colherinha. Ai, meu Deus do céu. A Ruth, já falei que está mandando um abraço para você. Obrigada. A Gilza Moura Pedrosa. Obrigada, Nilda. Um abraço. Que isso, Gilza? Você merece todos os elogios de todos nós aqui. A Shirley Dias também está mandando boa tarde a todos nós. Sinta-se à vontade para participar do nosso programa 36229606. Tem o WhatsApp aqui da nossa Futura FM. A Shirley Dias está mandando um abraço aqui para nós de boa tarde. Bom, Renata, vamos falar. Boa tarde, Nilda. Boa tarde, nossa convidada, ouvintes, telespectadores. Então, Nilda, teremos um final de semana como a semana toda. Muito sol à tarde e chuvinha no final da noite. Chuvinha no final. E ontem a chuva, Renata? Como é que você viu que foi 5 horas da tarde? Pois é. Ela veio antecipadamente. Hoje a previsão de chuva é tem 30% de chance de chuva às 19 horas. Então, a partir das 19 horas, a gente pode esperar um pouco de chuva, mas é 30% de chance de chuva. E no final de semana também, sol o dia todo, e lá para mais a noitinha, 6, 7 horas da noite, uma chuvinha para refrescar. Ok, querida. Então tá aí. Ontem você viu que refrescou bastante. Refrescou, da chuva. Graças Parecia a Deus. que tinha ligado até um ar-condicionado. Eu deitei lá em casa e falei, ai, que delícia. Coisa boa. Então tá aí, Renata. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada a vocês. Bom final de semana a todos os ouvintes, telespectadores. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube. Tem que inscrever. Tem que inscrever pra gente chegar a 100 inscritos. Porque a partir dos 100 inscritos a gente vai estar fazendo lives no YouTube. Opa, coisa boa! Então é só acessar a Rádio Futura FM, que vai estar lá a nossa logo. Você acessa e inscreve, deixa o like. Todos os programas estarão lá pra você. Falar nisso, amaram a live ontem, viu? Gostaram? Vamos fazer? Oi? Vamos. Então tá bom. Pega de longe, viu, Renata? Pega dali, olha, eu gosto disto, porque eu dirijo assim no ar, como é que ela vai trabalhar? Ô, Raquel, você falou para nós ainda há pouco que você faz terapia de casal. Isso. Os casais procuram muito? Procuram. Mas quem vai primeiro? Vai o casal, vai o homem ou vai a mulher? Olha, geralmente é a esposa, né? A mulher que vai. Mulher fala demais, reclama demais, a gente tem muito problema. Então, e somos também muito ousadas, né? Corajosas. Muito. Então, eu vou procurar psicólogo e vou contar o que está acontecendo aqui em casa. Mas, geralmente, também tem os maridos. Eu acho isso muito legal, que eles vão. Às vezes a esposa fala assim, é mais raro, mas ela fala, eu vim porque ele queria que a gente viesse. E quando a esposa vai sozinha, eu faço aquele convite para levar a família, né? Os filhos, às vezes tem uma babá, às vezes a mãe, o pai, o sogro, a sogra moram juntos, gato, o papagaio, quem quiser participar da terapia. Então, não é uma terapia da pessoa sozinha, é a família também. A família também. Quando eu vejo que a questão não é com os filhos, eu dispenso eles e fico só com o casal. Da mesma forma que o casal leva a filha de 8 anos, que está com problema na escola e tudo mais, eu percebo que não é a menina, mas é o casal. E aí a gente conversa e eles acabam ficando. E assim, nessa experiência de 15 anos de formada que eu tenho, eu tive um casal só que chegou a separar, tá? Mas foi uma separação, assim, muito, eu considero até muito bonita, porque os dois entenderam que eles eram mais amigos e não tinha nem espaço para ter um filho ali naquele meio. Então, eles se separaram, continuaram amigos até hoje, né? Mas, geralmente, assim, dá certo, eles acabam se entendendo, um entende o ponto de vista do outro com as minhas intervenções, né? Lógico. Ô, Raquel, mas eu acho que quando o casal procura uma terapia, claro que tem ali a esperança de resgatar aquele sentimento lá de trás. Isso. Mas como é que consegue isso, Raquel?
Que mágica é essa? Então, é que na verdade, assim, o que a gente não consegue conversar sozinho em casa, eu e ele, uma terceira pessoa nos faz refletir e conversar, longe ou perto da psicóloga. Então, por exemplo, quando você está passando por uma crise muito séria, a tendência é essa de falar assim, ó, vamos separar, cada um pega suas coisas e vamos embora, né? Do impulso, vamos dizer assim. Quando você senta, reflete, pensa, você pensa assim, nossa, mas eu casei com ela, eu casei com ele, né? Lá de trás a gente tem uma história com ou sem filho e eu não quero abrir mão disso agora. Porque é o que eu falei essa semana para uma cliente. Quem tá solteiro quer casar, quem tá casado quer ficar solteiro. Então, a gente, ser humano, a gente tá sempre insatisfeito. Aí eu penso, ó, vou falar de mim. Eu separo hoje, né? Nossa, vai dar trabalho, hein? Arrumar homem de novo, sair, trocar de roupa, arrumar. Apartamento novo. Já cansei de pensar, né? Então, eu prefiro estar onde eu estou hoje, mas com qualidade. Então, eu tenho que buscar essa qualidade. Né? Tá muito ruim, lógico, eu já tive várias crises no meu casamento, mas a gente procura melhorar. Né? Então, uma coisa também que é muito importante, foi até bom você me falar que eu me recordei. Todos os casais, quando eles casam, estão juntos, é ótimo. É ter um filho atrapalha. Por quê? Porque geralmente a mulher ela se vira para essa criança. Ela esquece do casamento e o marido é um dos últimos. Então, assim, você tem a oportunidade de deixar esse filho com alguém, sai, namora, recorda tudo isso lá de trás, né? Tem que sair os dois sozinhos para falarem deles, mas não. Geralmente ela fala, mas eu queria levar o nosso filho junto. Mas tadinho, nós vamos deixar ele. Então, eu vejo que isso é muito mais da mulher. Ela parece que ela não desgarra dessa cria. Sim. Né? Ela quer levar esse bebê, esse menino maior, essa menina maior, sempre para estar junto. Tem uma pergunta, né, que a gente usa muito em terapia de casal, que é assim: qual foi a última viagem que vocês fizeram juntos? Um olha para a cara do outro e diz assim, acho que nunca. A segunda resposta é assim, foi na lua de mel, a gente nunca mais ficou sozinho. Você já reparou que as pessoas fazem viagens, vamos pegar agora o mês de janeiro, que é praia. Todo mundo viaja de bando e de turma. É verdade. Ninguém viaja sozinho. Parece que a gente tem medo de ficar sozinho um com o outro, né? O que vai refletir lá na frente, quando os filhos saírem de casa, a síndrome do ninho vazio. Que aí sim a gente vai ficar sozinho. E aí, às vezes, é onde o casal rompe. Entendeu? Entendi. Aqui a Anne Carvalho tá. Belíssima tarde, meninas. Muito, muito obrigada. A Bel também está por aqui. Bel, já coloca sua mensagem no ar, tá bom, querida? Ana Maria também está por aqui. Ana Maria de Goiás está curtindo aqui o nosso programa. E a gente está conversando com a Raquel Tolentino. Ela é psicóloga, ela é terapeuta de casal. Ainda há pouco, Raquel, você falou para nós assim... a mulher, ela gosta mais de fuxicar né, as coisas do marido. Sim. Né? Pega celular. Bem feita, vai ver que não quer. Olha só. Não, sabe o que eu descobri outro dia? Porque eu achei ótimo, né? Esses iPhones da vida aí. Aí a paciente falou assim, não, eu espero ele tomar uma cervejinha, ele deita, dorme, eu vou lá, pego o dedo dele e coloco... para eu ver todas as mensagens. Eu falei, gente, vocês fazem isso? Eu não gosto. Como pode? Não, porque é o que você falou. O que eu vou ver, eu vou cobrar depois. Então, eu vou ter que contar que eu vi. Né? Não, eu Agora, acho... tem a turma também que diz, me empresta seu celular que eu quero ver. E aí eles ficam desesperados, né? Não, tem uns que até fazem chantagem, eu quero a senha. Falei, mas como assim? Sim, exatamente. Eu fico assustadésima, eu não gosto disso, não. Mas aí você falou do celular. Aí pega aquela mensagem de teor, talvez... erótico que você vê? Como é que é? Sim, e de marcar encontro, de dizer assim, foi muito bom ter te visto aquele dia, vamos tentar encontrar de novo, isso que marca. Pensa bem, isso é forte, né? Aí, Raquel, mas não é o momento de acender a luzinha, se está entrando uma terceira pessoa, é porque tem uma brechinha ali. Como é que explica isso? Então, é como eu te falei, é porque o relacionamento ele já não estava bom e a gente percebia e não fez nada.
como eu escuto assim, nossa, mas ele nunca reclamou do nosso casamento, eu nunca reclamei para ele, quando eu descubro ele já estava com uma outra pessoa, né? E aí nós temos as mulheres que eu vou dizer assim, que é a moda antiga e as mais atuais, que é assim, me chifrou, fez alguma coisa, tchau e benção, acabou, põe o cara para fora de casa, morreu o assunto. Tem aquelas que veem as mensagens, sofrem muito, muito, mas elas não deixam nem de saber que ela viu. Aí é o que você acabou de falar. Ela faz toda uma história de novo de reconquista que aos poucos ela vai vendo que ele afastou daquela outra pessoa. Eu já vi muita gente fazer isso, entendeu? É muito sofrimento, Nilda, mas vamos dizer assim, ó, com classe, ela não desceu do salto, ela reverteu o casamento dela e geralmente ela fala, eu pensei muito nos meus filhos. Eu não quero isso para os meus filhos, porque às vezes eu também já sou filha de pais separados, entendeu? Tem uma coisa na história que chama muito isso. Se você é filho de pais separados, você vai ter duas histórias. Ou você se separa ou você fica junto. Então, a história puxa muito você, né? É algo que eu falo muito para os clientes assim. Quem que vocês acham que casou? Vocês casaram só vocês dois? Geralmente fala, só nós dois casamos. Não. Casou vocês dois, o sogro e a sogra de um e o sogro e a sogra do outro. Então, na verdade, nós temos 6 pessoas dentro de casa todos os dias, né? Um exemplo, a mulher recém-casada faz um ovo frito para o marido. E aí ele vai dizer assim, mas a minha mãe fazia um ovo um pouquinho mais mole. Aí ela vai dizer assim, tá, mas a minha mãe sempre fez um ovo duro. E aí, o que eu digo para eles? Não dá para vocês fazerem um ovo mais parecido com a carinha de vocês, né? Porque o ovo de cada mãe vai ser muito melhor que o da outra. E é onde começam as brigas, né? Vai. Então, eu só estou dando um exemplo de comida, porque as brigas são muito mais homéricas, né? Muito mais sérias, vamos dizer assim. Ô, Raquel, sempre é a mulher que pede a separação? Olha, na minha estatística, ela fala que quer separar, mas não vai a vias de fato. Ele também pede, mas o problema é quando ele está muito envolvido com um terceiro, realmente quem faz jus e corre atrás é o homem. Tá? Porque ele está com a outra do encantamento da paixão, né? Então, ele fica tão cego que a paixão faz isso com a gente que ele nem lembra que ele tem filho, não é? A questão é essa mesmo, é difícil, né? Não tem história que fala que o homem apaixonado é um homem bobo? Bobo. Matheus, desculpa, mas... Viu, Matheus? Fica aprendendo aí. Aqui, Nilda, parabéns pelo programa, está excelente. Fale de casais que vivem bem, mas se separam. A Vânia está mandando... São amigos, será? São amigos, Vânia? Separam, continuam amigos? Fale de casais que vivem bem, mas se separam. Vamos pensar na síndrome do ninho vazio, que é a saída dos filhos de casa, e eles, assim, viveram uma vida boa, construíram algo junto, tanto físico quanto emocional, afetivo, mas acabou, tem uma amizade. Tá vendo? É esse caso que eu falei. Ela foi sozinha, né? Quando eu a atendia, eu, assim, não entendia por que o casal já estava... Isso é uma coisa muito comum. O casal já não dormia junto fazia um tempo. Já não tinha mais relacionamento sexual, amoroso, enfim. Quando ele foi para o meu consultório sozinho, ele colocou o que ele queria, porque nesse caso, ele ainda estava muito ligado à mãe dele, que era uma viúva. Então, estava difícil para ele mesmo, né, levar 2 mulheres ao mesmo tempo. E aí foi feito isso, que ele preferiu ficar com a mãe dele, mas assim, ela gostava da sogra. Só que ela precisava ter um homem na vida dela, né, as necessidades dela, físicas e emocionais. Então, eles terminaram, são amigos até hoje e pronto, ela já refez a vida dela, ele continua com a mãe dele, né, deve estar feliz, com certeza, né, porque eu acho que o importante é isso, é estar junto nessa dinâmica de família, de casal, mas eu penso assim, porque hoje em dia é muito problema financeiro, é muita violência, o desemprego que abateu todas as famílias, né, as doenças que vêm sem a gente esperar. É o que eu falei no começo, se você não tiver uma estrutura, você não permanece, você não fica.
A Anne está dizendo o seguinte: celular, no meu ponto de vista, não deve ter senha entre marido e esposa. Isso é uma polêmica muito grande. No meu YouTube mesmo, eu tenho também, chama Raquel Tolentino, depois vocês podem ver meus vídeos. O que acontece? Os casais têm cada um seu celular, cada um sua senha. Eles têm Facebook separados e muitas brigas que geram isso, eles acabam tendo Facebook juntos. Só que para ter um Facebook junto, mulherada, vocês espantam as mulheradas deles, né? Então não vai aparecer. Aí o que acontece? Os danadinhos têm um face fake. Né? Então tem isso sempre também. Vai ter um jeitinho. Vai ter um jeitinho, né? É lógico que todos os homens têm sua exceção. Não estou dizendo que todos têm Facebook que trai, que gosta desse tipo de coisa. Mas, assim, é complicado. Agora, senha, tem gente que fala que tem que ter né? Tem uma página do Casamento Blindado, que é um livro, e tem ele no Instagram, no Face. Ele diz que ele não concorda, que ele acha, assim, que o casal ele não pode ter privacidade. E aí eu já discordo. Eu acho que tem que ter. A sua privacidade é diferente de individualidade. Porque, assim, por exemplo, eu tenho senha. Né? Eu não vou falar ao vivo aqui, mas na minha casa todo mundo sabe da minha senha. Então, quem quiser vai lá, mexe no notebook, no Face e tudo mais. Meu Face fica aberto. Meu marido não tem Facebook, nem vai ter nunca na vida. Porque se ele tiver, aí o negócio vai ficar feio, né? Porque eu sou uma pessoa ciumenta. Então eu falo, nossa, de jeito nenhum. Mas ele não gosta. Você é psicóloga e é ciumenta? Não, sou super ciumenta. Eu gosto do meu veterinário, não quero abrir mão dele, não. Então, assim, são coisas que a gente gerencia, né? Vamos pensar assim, da mesma forma que se ele tivesse um Facebook, ele ia dizer, olha, tá lá aberto, você pode ver igual é o meu para todo mundo, né? Então eu acho que isso é uma coisa tranquila. Agora, isso gera muito conflito em alguns casais, sim, porque eles não permitem que um, né, tenha acesso ao celular do outro, tá? Agora, a gente que tem uma vida pública, as pessoas se sentem assim, fascinadas. Então, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês que o Matheus vai falar o tempo e a temperatura, que já passamos da hora. Tá bom, Matheus? Já já a gente está de volta. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nilda e Você, que tem um apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. A Mara Salomão está por aqui, a Renata Salles Santos Ovídio também, o Luciano também está dizendo que você é demais, Nilda Bittencourt, ela é uma super profissional, estou sentindo mesmo e obrigada aí por essa pauta, sugestão sua, meu amigo e colega. Bom, então nós estamos aqui com a doutora Raquel Tolentino, nós estamos falando sobre relacionamento, paixão, fascinação. Agora eu vou entrar na parte do tesão, porque tem tudo a ver. Ausência de sexo. Como é que se explica isso entre um casal? É normal após umas 2 décadas esse desejo indo diminuindo? Na verdade a gente tem que pensar nos hormônios, né? Porque tem a queda. Então, isso é fato físico, é real, é orgânico, né? A gente não pode fugir disso. Mas eu acho que a questão da sexualidade, ela está muito mais no mental, na psique da gente. Então, como eu falei na questão da paixão, né? O jovem lá, as pessoas que estão apaixonadas, elas querem estar o tempo todo junto, né? Namorando, abraçando, tendo relação, enfim. Quando você tem um relacionamento de muito tempo, o que eu escuto muito é um sexo com qualidade, né? Não é um sexo por fazer, porque tem que fazer por obrigação. Só que é o que eu sempre falo, escuto e digo sim, principalmente para os homens, mas as mulheres dizem muito. Quando você levanta cedo para você trabalhar, fazer as coisas da sua casa, fora de casa, cuidar de filho ou não,
você começa aquele marido a te galantear das 8 da manhã e aí ele vai te agradando até 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque ele já está te convidando, né? Como se fosse uma valsa do amor. É isso que eu Não pensei, é? a dança do amor, Isso, né? para convidar você, porque mais tarde eu quero namorar com você. Aí o que eu escuto Mas muito... isso acontece, Raquel? É, porque isso tudo é a nível inconsciente, né? Ah, tá. Porque aí o que que acontece? Quando você começa cedo numa briga, no café da manhã, chega na hora do almoço, reclama de tudo. À tarde tá ligando, mandando um WhatsApp, reclamando, aquele homem reclamão. Chega à noite, deita do lado da esposa e fala, então, porque eu queria namorar com você. Ele já xingou ela, eles já discutiram, eles já brigaram, já empurraram conta, problema financeiro, problema de filho um no outro. Aquela mulher não quer ter relação sexual nem naquele dia, nem nunca mais. Ela odeia aquele homem, né? É. E ele não entende. Por quê? Porque o homem, Nilda, do jeito que ele xinga, ele volta atrás, ele já esqueceu. A gente é toda dolorida. A gente lembra. Se ele falar de manhã pra mim, assim, ó, parece que você tá meio cheinha, você deu uma engordadinha. Nossa, aí um acabou. abraço, Chico Veterinário, um abraço. Não é assim? Então a gente fica doida da vida. Não que eu estou dizendo que o casamento é uma mil maravilhas, é um conto de fadas onde você não pode um xingar o outro, criticar. Mas você sabe como dizer, né? Então, eu sempre falo, não reclame de noite que ela não vai querer ter nada com você. Alguma coisa de dia você fez. E também tem aquilo, a mulher está cansada, ela cuidou de filho, de casa, ela trabalhou. Aí, como elas mesmas falam, eu deito, ele fala, eu quero namorar. Eu falo, Jesus, eu não vejo a hora disso acabar. Não é? É o que a gente mais ouve. Eu não vejo a hora disso Anda acabar. logo. Depressa, rápido, tô cansado, quero dormir. Não é? Mas Acaba o isso romantismo acontece. tudo. Mas, ô acaba. Raquel, é normal, então, a partir, vamos supor, de 20 anos de casado, aí já começa o desejo, o tesão, acabar por aquela Isso. pessoa e é substituído por um carinho. Isso, por exemplo, estar de mão dadas, aonde eu for eu quero a sua presença, né? Ah, eu comprei um livro para você. Meu marido tem uma coisa muito engraçada, quando ele sai de São Gonçalo, ele fala assim, eu trouxe uma coisa para você, adivinha? Só que agora eu já sei, é uma alface roxa. Ah, Porque é? ele sabe que eu amo e lá não tem. Então, olha pra você ver. Mas é uma essa forma é a de flor carinho. dele, é a flor dele. Mas é uma forma de carinho, entendeu? Então, assim, eu vi esse morango, eu lembrei de você, eu vi essas flores, eu vi uma revista que eu acho que seria interessante para você, e vice-versa, né? Então, eu acho que, assim, isso tudo fortalece, enriquece um relacionamento. Então, como eu falei, tem a questão hormonal? Tem sim, principalmente a bendita da menopausa. Arrebenta, Isso aí né? acaba com qualquer mulher mesmo. E aí eu vejo também que os homens não entendem muito isso, né? Porque você está falando de um relacionamento de mais de 20, 25 anos. Então a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Inclusive, o doutor Assis esteve aqui a semana passada e ele falou muito sobre a reposição hormonal. Sim. A necessidade da mulher fazer uma maneira também dela se sentir mais aberta para a vida, não Sim, só sim. em relação a sexo, mas seu bem-estar. A gente pode levar em consideração também, assim, as mulheres que retiram o útero, né? Isso é muito difícil, porque isso, assim, é um órgão muito... O homem não tem útero, então ele é nosso. Então, é um órgão feminino que fala muito dentro de nós, né? Eu que não tenho filho, né, do meu útero. Para mim, ele continua sendo importante, né? Eu não produzi nada dentro dele, mas ele continua sendo importante. E as que tiveram filho, aí elas vivem um casamento super bem, mas a gente sabe que estatisticamente isso é comprovado, cientificamente. A retirada do útero, ela dá um problema de autoestima, você não fica bem, é um órgão seu feminino que foi retirado, né? Tanto as trompas também. Eu tenho uma amiga médica, ela fala para mim assim, se a mulher soubesse, né, depois dela ter passado aquela fase de reprodução, deveria tirar tudo. Porque deixaria de ser uma fonte de câncer. Também. Ela eu escuto sempre isso fala mesmo. isso para a gente quando a gente está numa roda de amigas conversando. Sim. Bom, nós temos um recadinho aí, Matheus. Vamos colocar da Bel e do Digão. Vamos marcar para essa dupla maravilhosa vir aqui cantar um pouquinho
para nós qualquer dia desses aí. Pronto, Matheus? Boa tarde, Nilda. Boa tarde a todos os ouvintes da Futura. Aqui é o Digão da Bel. Hoje nós estaremos no armazém, ali perto do P4, na BR-459, com o nosso show especial Sucessos da Música Brasileira, um show novo, com repertório novo, que engloba mais estilos musicais brasileiros, a partir das 19 horas, tá? E amanhã a gente vai estar no estado do Rio de Janeiro, em Penedo, numa Espaço do Artesão, que chama o local, a partir das 20h30. Esperamos vocês. Então tá aí, feito o convite do Digão. Você viu como é que ele apresentou? Digão da Bel. Eu escutei. Não É uma coisa tão primitiva e tão histórica isso, né? Porque, assim, eu moro numa cidade que não é minha. Então, quando eu morava em Pedralva, era a Raquel do Rui, a Raquel da Zainha, aí agora é a Raquel do Chico Veterinário, a Raquel do João Pedro. Então, assim, eu nunca vou ser eu, não é? E isso é muito das mulheres, né? E da mesma forma que eles dizem, não, é o Chico da Raquel, né, o João da Maria, né? Isso é uma coisa assim de crenças mesmos e valores que a gente jovem, viu? Sim. Jovem. Bom, gente, temos que terminar o nosso programa. O Luciano está dizendo o seguinte: acesse, inscreva-se e ative as notificações do canal Raquel Tolentino. E aqui embaixo ele dá o endereço. Bom, querida, eu adorei conhecer você. Amei eu de também paixão. amei. Você sabe que eu quase vim com uma roupa igual a sua? Toda de bolinha? Toda de bolinha, preto e branco. De última hora eu desisti. Olha, ia ser legal. Olha a sintonia, hein? Olha a sintonia. Então, eu queria falar o seguinte, Nilda. Eu trabalho com emagrecimento também, né? Então, mas o meu foco não é o emagrecimento, porque é o que eu digo para as pessoas, né? Às vezes os colegas psicólogos falam isso para mim. Eu vi uma coisa sobre ansiedade que tem a ver com emagrecimento, queria te passar. O que eu entendo é assim, o que está por trás desse emagrecimento, desse engordar? Justamente, é um casamento que tá ruim. Sabe, é uma relação com o meu marido que está ruim, é uma relação, às vezes, com a minha própria família, com os meus pais, com os meus irmãos, um trabalho que eu tenho que levantar todo dia para ir trabalhar, mas eu não gosto. Mas nessa crise, capaz que eu vou abrir mão do meu emprego. Então, toda essa questão da gordura, do engordar, né, ou do emagrecer, ele tem a ver com todas as nossas histórias, todos os nossos valores, todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente deposita. Então, às vezes, a pessoa vai me procurar para emagrecer, só que eu vou estudar a vida dela, tá detonada. Entendeu? É nesse sentido. Então, não vai emagrecer mesmo, né? Então, isso, assim, é uma dica que eu acho muito importante. Que o emagrecer, ele faz parte da nutricionista, do educador físico, né? No intervalo, a gente estava até falando sobre isso. Mas é muito importante você trabalhar o seu emocional, a sua mente. E quero agradecer o convite, viu? Fiquei muito, muito feliz. Amei ter vindo aqui e conhecido vocês. E quero voltar. Com certeza vai voltar. E a gente tem tanta coisa ainda para se falar sobre relacionamento. Qualquer dia você vai voltar, a gente vai. Sim, vamos falar abordar. de hipnose, né? As técnicas de hipnose que são usadas também dentro dos relacionamentos para ansiedade. E eu tô lembrando aqui o caso de um casal muito querido que assustou todos nós. Era aquele casamento que parecia tudo certo, sabe, tudo maravilhoso. De repente, ele esperou a filha dele se casar para poder pedir a separação. Sim. E não tinha uma terceira pessoa envolvida, não. Eu conheço um casal que eles tiveram 3 filhos, todos adultos, e ele pediu para a esposa e ele não deu um motivo, sabe? E aí ele voltou para a mãe dele, mas aí a mãe dele passou um pouquinho, morreu, né? Já eram todos bem além dos 50, 60 anos, mas a mãe muito mais, lógico. E ela ficou muito triste, porque ele não teve motivo, ele nunca arrumou ninguém. Ele foi ficando doente. Resumo da história, ele voltou para a casa dela. Ela e a filha cuidaram dele até o final e ele morreu. Jovem.
Que triste. Mas para você ver, não teve motivo, não teve uma terceira pessoa. Mas agora já tem uma terceira pessoa na vida dele. Então tá aí, gente. Vamos nos despedir, não é? Beijo para todo mundo. Muito obrigada pela sua audiência, principalmente a sua participação. Raquel, a gente vai se falando para você voltar. Matheus, um bom final de semana. A Renatinha também. Gente, amanhã eu estou de volta, hein, a partir das 10 horas com o programa Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, tá bom? Um beijo com muito carinho. Tchau, tchau. Você ouviu pela Futura FM Nilda